Eu arrematei um imóvel por R$ 98.000. Ia financiar, tava tudo certo. Quando a gente foi rodar o contrato, bloqueado. Aí a decisão a se tomar. Eu pago à vista, R$ 98.000, tiro dinheiro de não sei aonde, ou decido perder quase R$ 5.000, que foi a entrada que a gente deu. Detalhe, não estava com o nome sujo. Serasa e a SPC estava tudo limpinho. Sobre isso que eu quero falar com você hoje. Vamos lá, eu já falei sobre essa perda, entre aspas, que a gente teve, mas uma coisa que eu queria focar muito é que a maior parte das pessoas acredita que restrição no nome é só aquilo que aparece no Serasa, sabe? Você baixa o aplicativo lá do Serasa Experience e aí você fala, tá tudo certo, não tem problema. Ou SPC. Mas existem restrições que bloqueiam você e não aparecem em lugar nenhum, ou quase em lugar nenhum. E você precisa entender bem como é que você vai resolver isso, ou pelo menos saber sobre isso, porque senão você vai acabar exatamente como a gente. A gente arremata um imóvel. Como estava muito em cima, a gente só rodou ali a gente não rodou análise de crédito, a gente só rodou ali um Serasa, a gente viu, tá tudo certo, o nome tá limpo, o score tá bom, vamos rodar. E essa restrição trava a pessoa. Vamos lá. A pessoa em questão, meu pai, a gente ia fazer uma arrematação no nome dele. Se você não está familiarizado com a história, é mais ou menos assim. A gente viu lá um imóvel, R$ 98.000. Pô, bem legal, bacana, vamos para cima. Tinha que dar somente ali 5% de entrada, quase R$ 5.000. Perfeito. Vamos arrematar no nome dele. O problema é que, como foi muito em cima da hora, era uma venda direta, então não tinha muito prazo. Tinha que dar o lance, não tinha como. Será que vai. Acho que era venda online. Será que vai aprovar? A gente foi sem aprovar a análise de crédito, que é tão que eu falo para você. E aí, o que a gente não sabia é que meu pai tinha algumas restrições muito antigas na carta. Umas restrições que não aparecem. É o chamado Serviço de Informação ao Crédito. Basicamente, no passado, ele já tinha financiado naquele banco e ele tinha dado prejuízo naquele financiamento. Por quê? Porque ele deixou de pagar alguma parte. Com o tempo, essa dívida foi caducada ou ele fez algum acordo para quitação, só que entrou como prejuízo. Vou entrar nesse mérito da questão especificamente. Mas a questão é que, mesmo sem ele saber, existe essa restrição. É por isso que eu falo para todos os alunos, faça análise de crédito. Você quer uma dica para você não precisar entender nada sobre esse vídeo aqui? Simplesmente faça análise de crédito antes de participar do leilão. Sempre faça análise de crédito. Edson, mas pô, eu tenho uma renda gigante. Edson, mas eu tenho um nome super limpo, meu score tá lá no alto. Faça análise de crédito. Análise de crédito você vai conseguir com um correspondente bancário da Caixa, o famoso correspondente Caixa. Ele vai pegar seus dados, vai pegar sua renda, vai pegar tudo e vai falar se foi aprovado ou não. Se falar que foi reprovado, ele pode até te dizer com alguma certa informação, não toda, sobre o que é. E aí que você vai procurar. Vamos aos fatos, tá? Primeira coisa. Serasa e SPC, que é o que a gente está mais acostumado, meu nome está sujo, meu nome está limpo, eles são empresas privadas. Eles são uma das formas em que os credores têm de sujar o seu nome. Ele coloca lá com o intuito de outras pessoas terem essa noção. Quando outras empresas têm essa noção, você tem mais dificuldade de pegar crédito. Com isso, favorece você a pagar sua dívida. É basicamente isso. Mas o banco em si, ele não usa somente o Serasa. Ele não usa somente o SPC. Ele vai usar outras informações. E aí que vem esse SCR, Serviço de Informação ao Crédito, Serviço de Informação de Crédito, alguma coisa assim. Esse SCR, especificamente, ele vai ficar, basicamente, informando sobre qualquer operação de crédito que você faça acima de R$ 200. Então ela fica registrada. Esse registro, especificamente, ele fica lá no Banco Central. Então todo banco passa a ter acesso a qualquer operação de crédito que você fez nesse tempo. Então, se por um acaso você termina, se a dívida de crédito foi baixada com prejuízo, você sofre um risco de ficar marcado lá. Aí, talvez alguns amigos advogados vão dizer assim, mas isso não pode, isso é proibido, dá processo. Sim, isso é possível. Tanto é que, em muitos casos, é possível você tirar essa restrição interna. Mas, fato é que essa restrição interna está lá. Quando eu falo de você quitar uma dívida com prejuízo, eu quero dizer assim, talvez você é de certa forma parecido, tá? Você já tenha passado por isso. Você ficou devendo cartão de crédito. Putz, aí era, sei lá, 5 mil de cartão de crédito. Se tornou uma dívida de
60 mil reais impagável. Aí depois de um tempo você fala, já era, né? Deixa pra lá. Foi pro santo. Aí depois de um tempo, você recebe um acordo. E se você pagar 3 mil reais, a gente quita. É possível que esses 3 mil reais que você tenha pago para limpar, tenha fechado com prejuízo aquela operação de crédito. Pô, você gastou 5 mil, pagou só 3, você deu prejuízo. Fica lá registrado. Isso daí pode ser um empecilho para você pegar crédito no futuro. Então você tem que ficar bem atento, tá? Então, não basta, quando a gente está falando de crédito imobiliário, você simplesmente limpar o seu nome no SPC, no Serasa. É útil também, tá? É importante, não é que você não precise. Não, você tem que tirar todos os protestos, você tem que tirar todas as dívidas lá de Oi, Vivo, qualquer... Sabe aquela... Cara, sempre incrível, sempre vai ter uma dívida ali de telefonia. Baixa, ridícula, R$ 3. Cara, meu sócio esse dia tava com uma dívida na Oi de 4,53. Cara, quem que gasta 4,53? Mas acontece, beleza. Então, só para você entender que isso pode acontecer. Mas também você tem que ficar atento a esse registro geral. Edwards, onde que eu consigo acessar essa informação de registro geral se eu quiser entrar aqui agora? Cara, você vai procurar por uma coisa chamada Registrato no Banco Central. Você vai precisar de uma daquelas contas Gov e a sua conta Gov precisa ser pelo menos prata ou mas prata ou ouro. E cara, aí vem um disclaimer que eu falo para todo mundo e eu acho um absurdo quando isso acontece. Se é um adulto, deixa sua conta Gov no formato ouro. Edward, como é que eu faço isso? Cara, o próprio aplicativo ele dá lá o que você precisa fazer para deixar ele no formato ouro. É basicamente atualizar cadastro, é basicamente colocar ali algumas informações específicas, colocar e-mail, telefone, enfim. Por que isso é importante? Com o ouro, você consegue fazer um monte de coisa, inclusive imobiliário, tá? Você consegue, por exemplo, fazer assinatura digital. E a assinatura digital serve, inclusive, para contratos de financiamento. Vai servir também depois para você assinar a escritura. Então, cara, você perde tempo com isso não, tá? Faça a sua conta ouro. E aí, lá no Banco Central, você vai conseguir entrar. As etapas, deixa eu pegar aqui, ó. Você vai entrar no site bcb.gov.br, ou seja, Banco Central do Brasil.gov.br. Aí você vai entrar em Meu BC, vou colocar o link completo, vai. bcb.gov.br/meubc/registrar. E aí você vai pedir um relatório de empréstimo e financiamento SCR. E aí lá você vai entrar com essa conta Gov. Pronto. Assim você já consegue saber se existe alguma restrição no nome. Uma outra coisa que não é tão clara, eu confesso que eu ouço boatos sobre isso, mas eu confesso que eu não sei. É possível você ter restrição interna também no banco específico, em que eles colocam você como se fosse numa lista negra. Isso daí, especificamente, se você conseguir provar, você for lá na agência, cara, mas por que eu consigo criar em todo banco, mas nesse aqui eu não consigo? Se você conseguir provar isso, cabe até um processo, tá? Eu já vi alguns casos disso, mas eu não tenho noção total da situação por trás disso. O que eu consigo te falar que é caso que eu já vi, que é isso aqui. Você vai entrar no registrado, vai ver lá se tem alguma restrição e limpar. Inclusive, se tiver, você pode pedir a baixa disso. Vai levar alguns dias. No caso, esse do meu pai levou ali, se não me engano, 10 a 15 dias para sair aquela restrição no nome dele, mas depois saiu. Hoje ele consegue financiar normalmente. Essa consulta é uma coisa importante. Você pretende financiar e você é casado ou você tem um sócio, as duas pessoas precisam fazer essa consulta. Então, por exemplo, eu vou arrematar com o meu pai, como sócio, por exemplo. E a gente vai pegar um pouquinho de financiamento dele, um pouquinho de financiamento meu. É importante que os dois tenham essa limpeza no nome, essa limpa no nome. Senão não vai dar certo. Então, principalmente você que é casado, quase todo processo de aquisição de crédito em casamento é feito em conjunto. Então, ambos precisam ter essa restrição baixada. Você vai ter que entrar no seu cônjuge, vai ter que entrar lá, vai ter que entrar depois no registrado seu e do seu cônjuge para verificar tudo isso. Então, lembre-se sempre, Serasa, registrar. Pô, Eduz, eu não quero ter esse trabalho, então faça análise de crédito antes. Assim você não tem esse problema, você não vai ter esse risco importante de que você pode se dar mal. É simplesmente isso. E eu sei que isso parece besteira, cara, mas isso não é incomum. Todas as vezes que acontece, que eu recebo algum direct de alguém desesperado, algum comentário, eu dei um lance e agora eu não sei como é que eu faço. Você não tem o que fazer. Depois que você deu o lance, dependendo da modalidade que for, você já pagou a entrada, você não tem mais o que fazer. É isso, você não tem mais o que fazer.
Ou você vai para frente pagando à vista, ou você vai para trás desistindo e perdendo a entrada. Ou você fica ali no meio termo tentando limpar esse nome no prazo e rodar o financiamento, porque na maioria das vezes não é possível. Então, cara, aí certo, não corre esse risco. Eu lembro até hoje que eu cheguei, liguei pro Anthony e falei assim, cara, você acredita que não aprovou o nome do pai? Aí ele, e agora, o que a gente faz? Falei, a gente vai ter que pagar à vista, porque não vai limpar a tempo. Aí o que a gente fez? A gente meio que ficou enrolando para ver se a gente conseguia limpar, porque eu tenho prazo de 30 dias, certo? No momento que eu paguei a entrada, eu tenho 30 dias para finalizar o contrato. A gente enrolou para tentar limpar esse nome dele desse registrado, não funcionou na época, porque até a gente descobrir que era no registrado levou um tempo. Só que quando faltava uma semana para acabar o prazo, eu fui lá e mudei a proposta para vista. Aí a gente pagou o restante. Peguei um dinheiro meu, um dinheiro do meu pai na época e pá, pagamos à vista e resolvemos o problema. A gente ganhou um tempinho a mais ali de sobrevida, mas pode ser que você não tenha esse dinheiro, não tem de onde tirar em menos de 30 dias, tirar o valor total, então não cai nessa besteira. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você sabia dessas informações. Se você trabalha com crédito e tem alguma informação a mais, cara, vai ser muito útil. Eu aprendo todo dia em leilão, eu falo para todo mundo, leilão, você nunca sabe o suficiente. Tem tantos assuntos correlatos que você sempre aprende alguma coisa. Então, vai ser um prazer. No mais, você quer encontrar imóveis de leilão, financiar dando 5% de entrada, imóvel com até 70% de desconto? Aqui embaixo no Animatém tem um link para você acessar. Fechado? Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço.